Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar. Nós vamos fazer 10 minutinhos de oração e logo em seguida já vamos estar passando para o preleitor que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Aleluias. Vamos orar, amém? Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, pelo Teu santo nome. Senhor, eu sei que nós não merecemos, que nós somos nada, que nada podemos fazer, mas Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és, Senhor, o dominador sobre todo nome, Jesus. Só Tu és soberano, só Tu és exaltado. Senhor, estou aqui porque precisamos de Ti, porque dependemos de Ti. Senhor, estamos aqui para entregar, Senhor, em nossas mãos, em Tuas mãos, Senhor, os nossos corações, os nossos planos, os nossos projetos. Senhor, eu não sei qual é a necessidade de cada um que entrou por essa porta, Jesus. Eu não sei qual resposta, qual bênção veio buscar, mas só Tu sabes e Tu conheces, Jesus. Tu vai no íntimo, Tu vai nos profundos, Senhor. Senhor, eu não sei a necessidade, mas Tu sabes, Senhor. Que esta noite não venha a ser apenas mais uma noite para esta pessoa, Senhor. Se ela não sentiu o Espírito Santo até agora, Senhor, venha, Senhor, se mostrar, Senhor, para esta pessoa esta noite, Jesus. Mostra a Tua glória, mostra a Sua grandeza na vida desta pessoa, Jesus. Mostra a Tua glória, Senhor, para nós precisamos de Ti. Sem a Tua glória nós não
Pai. Venha abençoar a vida das crianças deste lugar, Jesus. Que venha, Senhor, que elas venham ter sede da Tua presença desde pequena, Pai. Venha, Senhor, acordar os pais também neste lugar, Jesus, para trazer os seus filhos para a escada do Senhor, para entender que o lugar para trazer os filhos é na Tua presença, Pai. Venha abençoar os adolescentes, os jovens deste ministério, Jesus. Venha levantar pessoas
Deus, aleluias. Irmãos, nós vamos estar passando por uma parte ministrando, mas antes, eu esqueci algo, irmãos. O que eu esqueci? Eu esqueci os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Então, irmão, nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Eu quero chamar a irmã Ana Lu para louvar o Senhor novamente, rapidamente. E nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês repararam aí no canto da igreja, mas essas são as ferragens. A nossa igreja conseguiu um terreno aqui na rua de trás, para a glória do Senhor, por fé. E nós estamos no projeto de construir. E para isso sozinho nós não conseguimos. Então nós contamos com você. Você que pode contribuir, você que tem um coração na obra do Senhor. Eu não quero falar somente com os irmãos que estão aqui, mas também os irmãos que são braço forte da casa do Senhor. Braço forte nesse ministério, irmãos. O que é o braço forte? São pessoas que nos acompanham através das lives, através do culto. Porque o que nós falamos aqui, que é para a pessoa não simplesmente assistir, mas cultuar o Senhor juntamente conosco. Que o mesmo Deus que está aqui, Deus também está lá, que Ele vem adorar e glorificar o nome do Senhor. E essas lives têm chegado em vários lugares onde a gente não pode ir, ela tem chegado. E nós temos falado do braço forte, de pessoas com propósito, pessoas que querem ajudar a obra do Senhor e muitas vezes não tem como. Então eu quero falar para você, quero deixar aqui novamente a conta do Banco Itaú, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065, para você que quer fazer pelo Pix, 11 98567 2508. Coloque no seu coração de contribuir na obra do Senhor. E saiba que o nosso Deus é o Deus que retribui em dobro, que abençoa o seu lar, a sua vida. Sozinho nós não conseguimos, mas com você nós conseguiremos. Então abençoe a obra do Senhor. Amém?
trazendo a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração. Que você venha abrir seu coração nesta hora para ouvir a palavra do Senhor falar conosco. Senhor Deus maravilhoso, nós te damos, ó Pai, por essa primeira parte na presença do Senhor. Quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós que está, que nós possamos estar com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Se assente, por favor. Antes da gente fazer uso do texto aqui, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, mais uma vez o Senhor nos permite estar dentro da casa dele, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. A louvar a Deus também, da irmã Carol Luiz. Kelly, desculpa, que fez o convite para nós estarmos aqui e foi posto para nós tirarmos até Deus desse lugar. Quando estudamos da banda Aviva, Marcos, Rubem, Bethner, da Lúcia, Deus abençoe vocês de uma forma especial. A pastora da igreja, muito obrigado pela recepção e a todos os irmãos que estão aqui. Sem mais delongas, vamos falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, verso de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, verso de número 26. Amém? Todos nós encontramos? Só você que encontrou, fique de pé. Prometo que eu não vou ser cansativo, vou usar pouco tempo para pregar aquilo que Deus nos deu no coração, vai ser bem rapidinho. Você vai sair daqui entendendo tudo que Deus tem para falar conosco. Verso número 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que abalou os cárceres, ou os alicerces do cárcere, e foram abertas todas as portas, e solta a prisão de todos. Se assente, dando glória. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e abalou o alicerce do cárcere, e foram abertas todas as portas, e solta a prisão de todos. Você conhece bem essa história, mas eu preciso explicar um pouquinho para você entender. A Bíblia vai dizer que Paulo vai intentar a sua segunda viagem missionária. Entenda o que está acontecendo agora. A vontade dele era pregar o Evangelho na Ásia. Só que, por conta dessa vontade, a Bíblia vai dizer que Deus vai se revelar para ele na madrugada, usando uma pessoa, um varão da Macedônia, dizendo para ele: atravesse para o outro lado, ou atravesse para cá, porque nós precisamos do teu socorro, nós precisamos da tua ajuda. A Bíblia vai dizer que Paulo, logo pela manhã, quando acorda, vai falar com o seu companheiro de viagem agora e vai dizer para ele: nós não vamos mais para a Ásia. Nós vamos atracar em Filipos agora, porque a ordem de Deus é que nós viemos atravessar para aquele lado. Eu já começo a entender alguma coisa aqui, eu quero que você pegue isso comigo também, que a vontade do homem pode até ser uma, porém a vontade de Deus acaba sendo outra. Entenda bem, a Bíblia vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então entenda, a tua vontade pode até parecer boa ou agradável, mas quem vai direcionar os seus passos ainda é Deus. A gente pode até querer ir lá ou acolá, sair ou até mesmo entrar, mas é Deus quem vai definir aonde você deve pisar a planta dos seus pés. Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus tinha um mistério com ele na Macedônia. Paulo queria expandir o Evangelho na Ásia, mas Deus precisava operar uma obra em uma outra cidade primeiro. Por quê? Porque ali tinha uma necessidade para ser atendida, e eu vou começar a explicar isso para você agora. A Bíblia vai dizer que eles vão chegar em Filipos, a primeira cidade litorânea da Macedônia. Entende o que acontece agora?
reclusos em uma casa por 2 ou 3 dias, sem sair, porque não conhecem bem o lugar. Porém, quando eles vão sair, num dia, num sábado, a saber, por volta do meio-dia, eles vão procurar um lugar para orar. Entenda, naquela época, quando não se tinha uma sinagoga, uma igreja formada, eles iam perto de um riacho, porque era certeza que ali estariam algumas mulheres reunidas em oração. Nesse tempo não era diferente. Quando Paulo e Silas saem de dentro da casa, eles vão até o riacho onde as mulheres lavavam as roupas, e ali por volta do meio-dia eles vão encontrar cerca de 10 mulheres de joelhos orando, clamando a Deus. Paulo vai se ajuntar a elas, e o texto vai dizer que ele começa a orar, e nessa oração ele começa a pregar. No meio dessa pregação, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher, por nome de Lídia, vai aparecer no cenário. Ela era vendedora de púrpura, e o texto diz que ela vai se aproximando. Ao cabo que ela vai se aproximando, o texto vai dizer assim, que ela era serva de Deus e temia Deus. Porém, só quando Paulo pregava, o coração dela foi aberto e ela então recebeu a Deus dentro do seu coração. De novo, para ficar simples, entenda bem, se ela era serva de Deus, temia a Deus, por que a palavra não tinha entrado ainda? Porque não é tempo de igreja que faz você conhecer Deus. Ela tinha muito tempo dentro da igreja, para que você entenda, conhecia Deus só de longe. Sabia que era o Deus que estava escrito no papel, mas o Deus que entra dentro do coração, esse ela ainda não sabia. E eu estou pregando para alguém aqui dentro desse lugar, e Deus está dizendo hoje, se você ainda não me conhecia de perto, eu estou abrindo o teu coração para você poder me conhecer. Quem sabe alguém está dizendo, pastor, já estou na igreja há muito tempo, eu conheço esse Deus de fora e salteado, conheço ele de trás para frente. Mas Deus está dizendo para você, eu preciso entrar no teu coração para mim te conhecer também. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ela então abre o coração e a palavra entra. Quando a palavra entra, ela vai dizer para Paulo e Silas, eu preciso que vocês vão até a minha casa, e eu não vou aceitar o não como resposta. Ela vai constranger eles para que eles vão até a casa dela, e quando lá eles chegam, o texto diz assim, que mesmo antes deles entrarem nas portas da casa, a família dela já está de prontidão, com a mão levantada, dizendo, nós também queremos esse Deus. De novo, para a gente entregar algo de Deus para a tua vida, como Deus disse para mim e para você, hoje eu quero entrar no teu coração para você me conhecer. Quando eu entrar no teu coração, se prepara para quando eu chegar com você dentro da tua casa, que algo lá já vai estar acontecendo. Por quê? Porque eu estou trabalhando no teu coração aqui, mas eu estou abrindo uma grande porta lá dentro do teu lar agora. Entende? Enquanto ela ouvia Paulo pregar perto do riacho, Deus já estava preparando uma situação para a família dela para poder ser batizada e aceitar Jesus. Pastor, mas a família dela não estava no riacho, não estava, mas ela estava representando a casa e representando a família. Eu estou pregando para você que ainda representa a tua casa e a tua família, e também está orando para que Deus alcance alguém que não está aqui, mas Deus está dizendo hoje, para eu entrar na tua casa, eu primeiro entro dentro do teu coração e abro uma porta para eu poder entrar lá. Entenda agora, a Bíblia vai dizer que eles vão ir para a cidade central agora. O texto diz que eles vão procurar um lugar para orar, e eles vão encontrar uma sinagoga para fazer essa oração. O texto vai dizer que todos os dias, quando Paulo vai sair para orar, perto das 3 horas da tarde, uma mulher no meio da praça pública, tomada por um espírito de adivinhação, falava e pregoava bem alto para quando eles passassem, para todo mundo ouvir. Ali vão 2 servos de Deus, e eles pregam o evangelho genuíno. Entende? Ali era uma cidade romana, não se tinha muitos crentes, porém até o espírito de adivinhação apregoava que eles eram servos de Deus, para ficar fácil a gente não perder. Eles nunca falaram para ela que eles eram crentes. Eles não pregaram para ela quando eles estavam passando na rua. Pastor, o que identificou que eles eram crentes? Como ela sabia? Oh, glória. Aleluia. Você não precisa falar que você é crente.
Porque se o Espírito de Deus estiver dentro de você, até quem não é vai saber que você é. De novo, para você poder entender, vai doer, mas vai ser muito bom agora. Não é só se vestir como crente, é se portar como tal. Eles estavam numa cidade romana, não tinha muitos cristãos ali. E não era a veste que os diferenciava. O que os diferenciava era o brilho no rosto. De novo, para você poder pegar e dar glória. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo aformoseia o rosto e muda. Então, quando Ele entra e Ele está presente dentro da nossa vida, não é por palavras, mas é por atitudes e testemunho que se conhece quem é de Deus e quem não é. Só que isso vai acontecer por alguns dias, até que Paulo vai se perturbar muito e vai dizer: cansei dessa mulher falando todo dia a mesma coisa para mim. A Bíblia vai dizer que ele vira para ela e diz: demônio, sai dela. Ou a deixa, como queira. A Bíblia vai dizer que na mesma hora a mulher recobra o sentido. Quando ela recobra o sentido, ela vai dar uma olhada para o lado e vai ver onde ela está. Ela está no meio de uma praça cercada de gente, todo mundo esperando ela entregar alguma coisa, e ela não entrega mais nada. Por quê? Porque não era ela que entregava, era um espírito de adivinhação que tinha sobre a vida dela. Quando isso acontece, os homens que tinham controle sobre a vida dela, rapidamente vão se virar para Paulo e Silas e vão dizer: vocês são os culpados. Eles pegam, levam eles até os magistrados da cidade e vão dizer para eles: olha, esses dois homens aqui estão pregando uma doutrina que não é a nossa, totalmente contrária contra os nossos costumes, e eles estão falando coisas que não convêm. A Bíblia vai dizer que o decreto era esse: rasga a roupa deles no meio da praça para todo mundo ver a vergonha, e açoitem eles com varas para todo mundo saber que aqui nessa cidade não se prega o evangelho. Nessa cidade ninguém serve a esse Deus que eles estão dizendo aí. Nessa cidade só se serve a outros deuses, não é esse que eles querem pregar. A Bíblia vai dizer, e agora a gente vai entrando para eu terminar de introduzir, que eles vão ser levados para serem encarcerados. Entenda, a ordem direta para o carcereiro da cadeia era: guarde eles com segurança. De novo, guarde eles com segurança. Espera aí, não era para prender? Por que está pedindo para guardar? Não era para prender? Por que está pedindo para guardar? Porque o cristão, na mão de Deus, ele nunca está preso, ele está sempre guardado. De novo, porque você não deu glória. O cristão, na mão de Deus, ele nunca está preso, ele está sempre sendo guardado. Entenda isso. Você só guarda aquilo que você quer proteger, você só guarda aquilo que você quer ter cuidado, entende? Quando você quer alguma coisa guardada e cuidada na tua casa, você pega, põe numa caixinha, guarda dentro do teu guarda-roupa para ninguém mexer. Por quê? Porque você quer preservar aquilo que é teu. Entendeu o que Deus está querendo dizer? Então entenda uma coisa: prisão para Deus é só para guardar na caixinha, para proteger, para poder usar quando sair. Mas Deus tinha um propósito maior, e o propósito de Deus era que Paulo e Silas fossem usados como instrumento dentro do cárcere. Agora, para a gente poder pregar e ficar bom, entenda o que está acontecendo aqui, e você vai ouvir talvez o que você nunca ouviu. A Bíblia vai dizer que eles vão ser presos, tá bom? Guardados no cárcere interior. O cárcere interior era o último cárcere, no fundo, para que você entenda. A cadeia tinha 3 andares, eles estão no subsolo, guardados dentro desse lugar. E o texto diz que eles vão estar presos pelos pés. Dentro desse lugar não tem janela, não tem luz, e só uma porta para entrar e para sair, mas ela está em cima. Entenda o que acontece: eles são presos por volta das 2 horas da tarde. Há uma sentença para
Não adiantou nada. A gente está fazendo o que Deus mandou, e ao invés da gente receber algo bom, a gente apanhou e ficou preso. Ao invés da gente receber galardão, a gente foi açoitado e acusado de uma coisa que a gente não fez. Para você entender? E quantas das vezes nós passamos por isso? Quando a gente está fazendo algo para Deus e ao invés de dar certo, a gente vai vendo dando errado. E no meio da trajetória a gente se pergunta, será que eu estou fazendo certo? Será que está valendo a pena? Será que ainda vale a pena pregar? Será que ainda vale a pena cantar? Será que ainda vale a pena orar por alguém, profetizar para alguém? Porque eu estou fazendo tudo isso e não está dando certo. Ao invés de eu receber, eu não estou recebendo. Eles vão entrar numa discussão agora, entende? Eu estou te levando para dentro do carro para você ver o que aconteceu. Um vai olhar para o outro e vai dizer, não valeu a pena não. Falei para você que era melhor a gente ter ido para a Ásia do que ter vindo para cá. Falei para você que esse negócio de pregar não era legal. Porque está dando errado. Ao invés de dar certo, não está dando certo. Ao invés das portas se abrirem, tudo se fechou. Entende onde eu estou querendo chegar? Dentro desse cárcere onde tinha 2 pessoas, uma terceira aparece. O inimigo da minha e da tua alma. Porque ele vai sempre aparecer quando a gente estiver no meio da dificuldade. Ele aparece dizendo para os 2 que nem Deus poderia livrá-los. E como podia eles servirem a Deus e Deus ter permitido eles passarem por aquilo? Como é que Deus podia deixar eles serem presos se eles estavam fazendo a vontade dele? Não entendeu? Trago e rasgo para ficar melhor. É você fazendo para Deus tudo certinho, orando, se desviando do caminho do mal, rejeitando os prazeres e as vontades dessa carne, e você olhando e vendo as coisas saindo do controle. É o levante dentro de casa, é alguém acusando, é um levante dentro da igreja, é uma prova que não acaba, é um vento que sopra muito forte, você não consegue encontrar saída e nem solução. Aí você se pergunta, Deus, foi para isso que você me chamou? Foi para sofrer? Paulo e Silas entram nesse debate. Isso vai acontecer por algum tempo. Entenda o que vai acontecer agora? Quando a discussão acaba, eles vão encontrar uma outra medida. E que medida é essa? Alguém vai orar. Só que entende alguma coisa aqui? Ninguém está orando para ser liberto. A oração que começa aqui não ora para abrir cárcere. Eles não estão orando para a porta abrir. Quando alguém vai começar a cantar aqui, ninguém está cantando para as portas se abrirem. Por que não, pastor? Sabe por quê? Porque eles estão orando e cantando para trazer refrigério para a alma. Vou explicar. Por quê? Porque eles estavam fazendo o pseudo-culto dentro do cárcere. E entenda bem, todas as vezes, ou a grande maioria das vezes que nós viemos para a igreja, a gente vem orando e vem cantando, mas é para trazer refrigério para a nossa própria alma. Por quê? Porque é a única forma que nós encontramos de trazer um descanso para nós mesmos. Entende bem? Eles não estão orando para a porta abrir. E nem estão orando para Deus libertar. Eles estão orando para trazer um refrigério, porque a prova é muito grande. Entende o cenário todo? Eles estão a ponto de morrer, estão todos machucados e não vislumbram um socorro sequer. Nesse momento não tem anjo descendo abrindo a porta. Não tem anjo descendo livrando eles do mal. Não tem nada. Não tem a voz de Deus, não tem brisa, não tem fogo, não tem nada. É eles orando, pedindo apenas para refrigerar a alma. E quantos cultos você veio assim? E quantas vezes você entrou assim? Só orando para trazer refrigério. Você queria orar para mudar as coisas, mas a oração não saía. Você queria louvar para as coisas mudarem, para enaltecer a Deus, mas isso não acontecia. Mas sabe o que era mais interessante e começa agora, fica bom? Essa oração no começo é só um gemido. Esse louvor é só um murmúrio. Mas ao passar do tempo, a voz começa a aumentar.
acaba. A oração continua. Ô glória, entenda bem. O texto vai dizer que só por volta da meia-noite. Então você entende que das 3 até perto da meia-noite não está acontecendo nada. Não tem sinal aqui. Não tem movimento aqui. Não tem nada balançando agora. Eles pararam de orar? Não. Pararam de cantar? Muito menos. Mas se eles não oravam para ser libertos, eles oravam para quê? Eles estavam agora só orando. Você não entendeu, né? Vou te explicar de novo. Eles não estão com uma lista de supermercado pedindo para Deus um monte de coisa. Eles não estão louvando para aparecer. Entenda esse negócio. Eu estou pregando porque você está aqui. Não é para quem não veio, é para quem veio. Eles estão orando apenas para agradecer a Deus até pela prisão. Como que ora agradecendo pela prova? Porque é na prova que eles foram conhecer o Deus que eles serviam. Não? De novo para você entender. Se você está passando por uma dificuldade na tua vida e ela está te apertando, te comprimindo, é para você conhecer o Deus que você serve. Nada mais. Só que para quem está passando, não consegue se entender desse jeito. Só que eles entenderam que era necessário orar. Não adiantava reclamar, não adiantava chorar, porque não tinha para quem pedir socorro. Não dava para ligar para o pastor, mandar mensagem para a missionária, pedindo oração, não. O negócio era ali, era naquela hora e só dava para os dois resolver o problema. Então quando eles vão orar e vão cantar, a Bíblia vai dizer que todos os presos vão ouvir. Mas perto, glória, da meia-noite, verso 26, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que abalou o cálice, abrindo todas as portas e soltando a cadeia de todos. Agora eu prego para você. E de repente. Então você pega que o de repente aqui é de uma hora para outra. Por quê? Porque o Deus que eu e você servimos é de uma hora para outra. Não, você não entendeu. Você não está comigo nesse negócio aqui. Se fosse eu e você,